Queridos, paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola de João, no capítulo de número 1. Leiamos a partir do versículo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tomai o vosso assento. Eu quero falar subordinado ao tema verdade, intimidade e responsabilidade. Antes de Moisés, pelos escritos babilônicos se afirma que já existia a arte da escrita, mas a revelação especial de Deus ainda não havia sido registrada por ninguém antes de Moisés. Moisés foi o primeiro a receber ordens divinas para registrar a palavra de Deus. No Êxodo 17, ele é ordenado a escrever o resultado de uma grande vitória contra Amaleque. No Êxodo 24, Moisés é ordenado a escrever e ler em um livro as palavras de Deus para todo o povo. Números e Deuteronômio da mesma forma. Os profetas maiores, menores em volume, quantidade de profecias registradas, tiveram muitas outras profecias que não foram escritas. Mas o que Deus achou necessário que fosse registrado, Deus nos inspirou a escrever. Jesus é a palavra de Deus, a expressão de Deus, a opinião divina encarnada. Não deixou nada escrito, porque ele veio gerar o conteúdo para se escrever. Deixou os seus apóstolos, que foram pelo Espírito Santo guiados em toda a verdade. Quando Jesus disse que o Espírito Santo guiaria os apóstolos em toda a verdade, ele estava anunciando que o Espírito Santo capacitaria os apóstolos a registrarem seu nascimento, obras, pregações, morte, ressurreição e ascensão. Isso é Evangelho. Os apóstolos foram assim guiados em toda a verdade, inspirados pelo Espírito Santo a escrever a obra de Cristo e suas pregações. E João foi um desses apóstolos. A João é dedicada a autoria do Evangelho, segundo escreveu João, das epístolas, primeira, segunda, terceira, e do Apocalipse. João era o mais novo ali entre os apóstolos, por isso ele era o que menos falava. E foi aquele que, por último, morreu. Teve muitas e máximas experiências dentre os apóstolos eleitos originalmente, foi o que mais se destacou.
é visto como aquele que se deitava no ombro ou peito de Jesus. Após a ascensão de Cristo, ficou na responsabilidade dos apóstolos continuar a vida de Cristo entre os santos. O estilo de vida que eles viviam anunciavam Cristo. João escreve sua primeira carta para defender a doutrina sobre a pessoa e o caráter de Cristo Jesus. Algumas pessoas que haviam feito parte da igreja agora estavam se afastando da igreja e distorcendo uma doutrina aprendida pela metade. E esse tipo de estudo sem profundidade, feitas por pessoas que não se dedicaram a se aprofundar na palavra e querem falar aquilo que ainda estão aprendendo, como se já dominassem o assunto, temos uma multiplicação de ignorância ao invés de uma disseminação de conhecimento. E aqueles que apenas iniciaram no conhecimento da pessoa de Cristo, se afastaram da igreja, mas não quiseram perder a posição e o destaque de mestre, estavam negando a humanidade ou a divindade de Jesus. Estavam ao mesmo tempo negando a pureza de Cristo, e João, no capítulo 2, chama esse grupo de anticristos, no plural. João deixa claro que o espírito do anticristo operava nestes, porque até esses falsos mestres, profetas, pastores, líderes e igrejas que negam as doutrinas basilares da fé já são anticristos. Se opor a Cristo não é uma função maligna para os últimos tempos, quando um homem se estabelecerá como solução para os problemas da humanidade. Ser contra Cristo, ante as coisas de Cristo, que confronta Cristo, ser contra Cristo, ou se põe frente a frente com Cristo, é coisa de herege. E tem dois tipos de hereges: aqueles que sabem o que estão falando, e aqueles, por não quererem conhecer mais, falam como se conhecessem o que estão falando. O fato de você não saber o que está fazendo não significa que você não errou. Esses são perigosos, e João está escrevendo à igreja do Senhor para mostrar que Cristo não é o que eles estavam dizendo. Por isso, então, ele inicia a sua epístola dizendo que Jesus foi visto, ouvido, tocado e contemplado, mostrando que Deus não odeia o corpo humano, que o gnosticismo, que despreza toda a matéria, que afirma que o corpo para nada presta, para nada serve, não é uma doutrina verdadeira. Então, se vocês desprezam o corpo, querendo dizer que Cristo, para ser santo, não poderia ter um corpo, eu lhes digo, ele teve um corpo, é o que João está dizendo. E esse corpo foi visto, pois o vimos. Esse corpo falava, pois nós o ouvimos. E nós o tocamos. Deus, o Pai, fez o corpo humano. O Filho veio em um corpo humano e deu o seu corpo, derramando o seu sangue para comprar os que possuem seus corpos humanos. E o Espírito Santo vem para santificar o nosso corpo.
Veja que a Bíblia mostra que Deus tem um compromisso com o nosso corpo. Eles se valeram da indicação de que, porque o corpo adoece, é matéria que passa, não tem como Cristo ser Deus, se veio num corpo, logo estavam ferindo a doutrina da encarnação. João escreve para mostrar que Jesus veio como homem. Então, essa introdução vinda desde antes de Moisés sobre a necessidade da escrita está no versículo 4, quando João diz: estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. O tema é verdade, intimidade e responsabilidade. É verdade o que João escreveu, porque ele andou com aqueles sobre quem ele escreveu. Ele ouviu aquele sobre quem ele escreveu. Ele tocou naquele sobre quem ele escreveu. Estamos entendendo, em primeiro lugar, que as Escrituras são verdadeiras. O Novo Testamento é tão inspirado quanto o Antigo. O mesmo Deus que ordenou Moisés a escrever veio em Cristo e capacitou os apóstolos a escreverem. Se eles não escrevessem, o mundo não teria sido evangelizado. Eles não poderiam cumprir ide por Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra só com o corpo fisicamente. Os 12, nem a igreja primitiva conseguiria evangelizar o mundo antigo, até porque não se tinha a facilidade de transportes como temos hoje. Então eles não alcançaram o mundo pregando o evangelho apenas falando, mas também escrevendo. A Bíblia é um livro necessário para a evangelização dos povos. Cristo encarnou, foi ouvido, visto, tocado e contemplado, para gerar nos apóstolos certeza do que escreveriam. Hoje, na viagem para cá, eu abri o TikTok, e o meu TikTok, o algoritmo dele é crente, e apareceu para mim um engenheiro num podcast. E ele disse: eu tenho dificuldade para crer na existência de Deus. Mas se existe um Deus, eu tenho certeza que é o Deus dos cristãos. Aí quem o entrevistou no podcast disse: você tem dificuldade para crer na existência de Deus, mas se Deus existe, você tem certeza que esse Deus é o Deus dos cristãos? Ele disse: é. O cara perguntou por quê? Ele respondeu: porque os deuses gregos nasciam na imaginação dos gregos. O Deus do budismo nasce quando o cara sobe numa montanha e fica 20 dias sem comer. E ele conclui: se eu ficar 20 dias sem comer, eu vou ver até elefante rosa. Mas o Deus dos cristãos tem fato, tem história, tem pai, tem mãe, tem nomes. Por isso que João diz: eu vi, eu toquei, eu contemplei, eu andei com ele. E é sobre isso que eu estou escrevendo. É por isso que a igreja não deve temer nenhum ateu. Porque o cristianismo é a única religião verificável. A fé pode não ser verificável, mas o cristianismo como história é. O cristianismo é a única religião que diz: onde você quer ir? No Egito? Bora lá. Onde? Israel? Bora lá. Onde você quer ir? Na Macedônia? Bora lá. Em Corinto? Bora lá. Em Éfeso? Bora lá.
E a história, a terra, o pó confirma. Tem o Calvário, tem o túmulo vazio, tem a história. Aí eu não entendo, você entra na faculdade 6 meses ouvindo o professorzinho comunistinha, tu tá perdendo a fé. Você nunca teve. Você ouve 5 minutos de corte de podcast de desigrejado, já é contra dízimo, oferta, pastor e congregar. Larga de ser Nutella, velho. É uma geração de bebê que pensa que Jesus é babá e que a igreja é berçário, irmão. Nunca abriu a Bíblia, mas fica lá no feed do Instagram, Facebook, YouTube, vendo esses ateuzinhos, tolos, que a Bíblia chama de tolos, e quando abre a Bíblia, o apóstolo diz: eu toquei nele. Eu o vi, eu o ouvi, aleluia. E esse João, que escreve de modo reduzido na introdução desta carta, ele escreveu no capítulo 20, versículo 30, verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Aí ele diz: esses que foram escritos no Evangelho segundo escreveu João, foram escritos para que possais crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida em seu nome. No capítulo 21, o mesmo João escreveu, só que lá no Evangelho, no versículo 24, este é o discípulo que testemunha, que prega, que anuncia, só que escrevendo a respeito desses acontecimentos e que escreveu. Versículo 25 de João 21, ele diz: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Agora, se todas elas fossem escritas uma por uma, nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. O mundo não conseguiria ser uma biblioteca só sobre o que Jesus fez. Se minha biblioteca já não cabe os meus livros, se a sua não cabe, se o museu do Rio de Janeiro não cabe, João está dizendo: o planeta Terra não caberiam os livros se fossem registrar as obras e as palavras do nosso Salvador. E ele está falando de 3 anos e meio. Quão grande é o seu Deus, irmão. Eu vou repetir: quão grande é o seu Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos a verdade das Escrituras, pois o que foi escrito é verificável, é pesquisado. Existe um livro, chegar em casa você pode pesquisar no Google. É para comprar, tá? E a Bíblia tinha razão. Não é que a Bíblia não tem mais razão. É que o autor, sendo ateu, foi lá em Israel e disse: eu vou escavar e vou mostrar que a Bíblia é mentirosa. Escavou, pesquisou, anotou, escreveu, comparou. Quando acabou tudinho, ele disse: eu só tenho que lançar um livro. Qual? A Bíblia tinha razão. Adore a Jesus, irmão. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele não há engano. Crer não é formar uma opinião pessoal.
Crer em Cristo não é assentir, assimilar apenas aquilo que é dito. O evangelho é uma convicção firme, destituída de dúvida, a tal ponto que os apóstolos morreram por essa verdade. Que verdade faria um homem dizer: não me crucifiquem de cabeça para cima, pois eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Nega Jesus, não nego, eu não posso negar o que vi e ouvi. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Mateus, nós vamos te lançar do templo e vamos te arrastar na rua. Me lancem, me arrastem. Eu não posso negar o que vi e ouvi. Tomé, nós vamos te dar flechadas, pode matar. Eu já duvidei, mas eu toquei no lado dele. Eu toquei nas mãos dele, eu não vou negar. Paulo, nós vamos arrancar sua cabeça, nega logo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso é evangelho, irmão. Jesus está sarando a fé de crente aqui hoje. Aleluia. 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 Saia daqui crendo, o seu Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Creia! E eles diziam: Cristo é um Deus evoluído. Foi um dos motivos que fez o Calvino assassinar o Serveto. Misericórdia. Cristo é um Deus evoluído, eles diziam. Ele teve que nascer. Só depois que ele nasceu, cresceu e fez o que fez é que ele se tornou Deus. Tu está preparado para dar glória? Aí vem o apóstolo João e escreve assim no versículo 1. Ele é aquele que era desde o princípio. Ah, meu Deus do céu! Mateus, para provar que ele é o Deus desde o Antigo Testamento, voltou até Abraão. Lucas voltou até Adão. João no Evangelho voltou até Gênesis 1. Mas na epístola ele diz lá na eternidade, ele já era Deus. O que era desde o princípio. Versículo 1. Ouvimos, vimos, temos contemplado, nossas mãos tocaram a palavra da vida. Palavra não se toca, palavra se ouve. Mas ele está dizendo aquele que era a palavra, o verbo, desde a eternidade, encarnou. Ele veio como a sabedoria de Deus entre nós. Ele é o intelecto divino entre nós. Ele é a verdade entre nós. O verbo se fez carne. Ele é a palavra da vida. O que significa isso? A palavra que gera vida. É como se João estivesse simplificando. Ele é o haja, que dá existência àquilo que não havia luz. Haja luz. João está dizendo, ele estava lá.
Não havia separação entre águas e águas, ele estava lá fazendo a separação. Ele é o haja criador. Mas ele não é simplesmente uma palavra vocalizada, ele é uma palavra encarnada que gera a vida. Por isso ele é a palavra da vida. João está dizendo que a divindade e a humanidade de Jesus esteve diante dele. De modo inexplicável. De modo inexplicável. Jesus não era um homem comum falando de um Deus aos homens comuns. Jesus era o próprio Deus entre os homens falando de si mesmo. É Deus em pele humana. Por isso ele diz: o que era desde o princípio, palavra da vida. Porque foi lá na eternidade que ele falou, foi lá em Gênesis 1 que ele falou e tudo se fez. O invisível se tornou palpável. O Deus onipotente se tornou Emanuel, Deus conosco. Então ele enxerga em Cristo a lâmpada, cujo corpo é a lâmpada e a luz é a sua divindade. E em Cristo esse Deus pode ser tocado. Você chega no Antigo Testamento, esse Deus apenas toca. Mas na Nova Aliança, esse Deus se deixa ser tocado. E como ele é Deus, quem o tocou não altera ele. No AT, tudo que ele tocava se alterava. No NT também. Só que ele veio como homem. E como homem, a mulher que estava com fluxo de sangue, Levítico diz, qualquer coisa que ela tocasse, ficaria cerimonialmente impuro, ou seja, não poderia servir no culto o objeto ou alguém. Se um leproso tocasse alguém ou alguma coisa, o alguém ou a coisa tocada ficaria cerimonialmente impuro, pois a medicina não era avançada. E o meio de se evitar a proliferação de enfermidades, já que não sabe o que é, se contamina para a morte ou não, evitem o contato. Era Deus zelando da saúde do povo no deserto. Aí Cristo vem e ele se deixa ser tocado por leprosos e por pessoas cerimonialmente impuras. E ele não se torna impuro. Ao contrário, ele nunca adoeceu, ele curou as pessoas que o tocaram. Eu estou mostrando a vocês que Cristo não despreza os nossos sentidos. Olha o que João diz. Ouvimos, versículo 1, diga audição. Agora é com vocês, hein? Vimos, visão. Tocamos, tato. Deus usa os sentidos para fortalecerem a razão. E disso aqui, pentecostais gostam.
Todo pentecostal é sensitivo. Quem não gosta de sentir aquele arrepio? Quem não gosta de chorar lágrima quente aqui, irmão? Quem não gosta? Nós oramos pelos enfermos e queremos tocar no enfermo. Pode não ser na enfermidade, mas no enfermo a gente toca. Somos sensitivos. A gente canta um corinho de fogo e pá, bate palma. Tem igreja que não gosta, mas a gente gosta. Jesus ia ficar feliz num culto pentecostal. Mas isso é perigoso. Quando levado ao extremo. Um dos comentários que eu mais leio lá no canal do YouTube é: pastor, eu não sinto a presença de Deus. Pastor, eu não arrepio como os outros arrepiam. Eu não choro como os outros choram. Eu não pulo como os outros pulam. Eu já clamei, eu já orei, eu já jejuei, eu já fui para monte e nada, pastor. E eu não estou em pecado, porque eu já ia perguntar, está em pecado? Porque a frase do Marco Feliciano, né? Pentecostal que não faz barulho, está com defeito. É meio complicado, mas deixa para lá. Aí, quando o crente me diz que não está sentindo nada, eu com minha mente teológica já pergunto, está em pecado, irmão? Então o cara já manda logo que não estou em pecado. É nesse momento que eu que debato teologicamente com cessacionista, ou seja, uma classe de crente da igreja presbiteriana que não crê na contemporaneidade dos dons extraordinários, é aí que eles são mais maduros do que nós. E agora eu vou usar a experiência dos nossos irmãos cessacionistas para corrigir alguns pentecostais. Por quê? Porque eles nunca colocaram a mão sobre o enfermo, nunca viram uma mulher de Deus, um homem de Deus mandar um paralítico andar, nunca ousaram nem orar por cura da dor de cabeça de alguém. Porque tudo deles é a soberania divina. Se a dor de cabeça está aí, foi Deus que permitiu ou Deus que mandou. Deus é soberano. Se Deus quiser curar, que cure. A gente não, a gente nem pergunta se ele quer curar. A gente já mete a mão, ora e depois pergunta. Se o Senhor quiser, mas eu já meti a mão na cabeça. Vocês estão se identificando porque a gente é pentecostal. Só que eles, apesar de nunca terem feito isso e não terem visto, continuam crentes. Continuam crendo. Continuam adorando e cantando. E muitos dentre nós, se não dá um reteté na terça, se não falar o labassúria na quarta, se não arrepiar no domingo, o pregador está frio, pastor não é de oração, não. A banda está com nada. Os varões não oraram. Por quê? Não arrepiei. Ah, irmão, tira a camisa lá na praia que tu arrepia, irmão. Por que eu digo isso e vou para o texto? Olha o que João diz. Eu toquei. Que sentido é esse? Eu vi. Que sentido é esse? Eu ouvi. Que sentido é esse? Mas isso é enquanto Jesus estava na terra. Vou completar o texto. E temos contemplado. Temos é no presente. Ó, vimos passado. Ouvimos passado. Tocamos passado. Isso é quando Jesus estava aqui. E temos, conjuga o tempo do verbo, presente. E temos contemplado. João, que você tocou, eu sei.
Que você viu, eu sei. Que você ouviu, eu também sei, pois ele esteve aqui. Agora, como é que tu abre a boca e diz que tu tem contemplado ele? Aí João diz aqui, agora não é por vista. Aleluia, agora é pela fé. Eu tenho contemplado, eu penso nele, eu falo com ele. Quem pode adorar esse Deus? Aleluia, isso é fé. Ele faz milagre, mas você não pode depender de milagre para continuar crendo. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Ah, pastor, eu estou muito triste que eu estou orando e não tenho resposta. Mas você está orando? Estou. Por que você está orando? Porque ele ouve. Mais importante do que depender de resposta é orar crendo que ele ouve. Só de tu saber que ele te ouve, tu tá crente. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra, irmão. Vocês oraram para Deus dar esse tema, né, irmão? Aleluia! E Jesus fez isso com os próprios apóstolos. Me ajuda, não me estressa não. Eles tocaram em Jesus? Os apóstolos tocaram em Jesus, sim ou não? Oh. Eles tocaram em Jesus? Ouviram Jesus? Viram Jesus? Isso quer dizer que Deus não despreza os nossos sentidos e sentimentos, mas nós não podemos depender disso para crer. Por quê? Olha a exortação de Jesus, Marcos 16, 14. As mulheres estavam pregando. Ele está vivo, o túmulo está vazio, ele vive. E os apóstolos, não, a gente não vai crer nessa mulherada, não. Não, a gente não crê nessa mulherada pregando que ele está vivo, não. E as mulheres, ele vive. Não, ele não vive, a gente não vai crer em mulher, não. As irmãs vão dar glória, quer ver? Marcos 16, 14. Finalmente, ou seja, por final, primeiro apareceu as mulheres. Glória. Aí, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Agora. Olha isso. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus lançou na cara deles: vocês não creram naqueles que pregaram que eu já ressuscitei. Ou seja, era para vocês terem crido mesmo sem ver. Porque a minha igreja que vai vir depois de vocês não vai me ver fisicamente, não vai me tocar. Bem-aventurado quem não me viu, mas creu. Aleluia! Irmão, nós estamos debaixo de uma bênção maior do que os apóstolos. Porque foi Jesus que disse em João 17: muitos ainda crerão em mim sem me terem visto. E quando Tomé disse: eu só creio se eu vir, eu só creio se eu tocar. Jesus veio, aí ele tocou. Quando ele tocou, quem sabe ele se sentiu melhor que todo mundo. Tá vendo? Ele só está aqui porque eu disse que eu tocaria. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: seja crente, não incrédulo. Bem-aventurados são aqueles que vão crer em mim sem me ver. João viu. Antes da gente cantar, não era um sonho.
empolga não, ficou lindo, tá bom. Mas olha o que ele diz: nossos olhos o viram. Ele viu Jesus chamá-lo. Ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele viu Jesus expulsar demônio. Ele viu Jesus no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus subir o Calvário. Ele viu Jesus crucificado. Ele viu Jesus ser sepultado. Mas ele também viu Jesus ressuscitado e subir ao céu. Só depois de ter visto tudo isso que a gente canta. João viu. Eu também espero ver o que foi morto e reviveu. João. Milhares e milhares. Tá tudo invertido, mas o que importa é cantar. Que voavam ao redor do trono. A gente também vai ver. Eu vou ler, depois a gente canta que não era um sonho. Capítulo 3, versículo 2, o próprio João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Não era um sonho. João viu a cidade santa. Quem tem? O que é que ele diz? Se prepare para... Aleluia! Quem pode dizer Maranata? Ora, Senhor Jesus! Adore, quem crê que vai vê-lo, adore. Eu também vou vê-lo, eu também vou tocá-lo, eu também vou abraçá-lo. Aleluia, galerinha, adore a Jesus, adore a Jesus. Ó. Oh. Renova, Jesus, renova a fé do teu povo, Jesus. Renova, Jesus, o jovem que está velho, o velho que ainda é novo, renova, Jesus. Acende a lâmpada que se apagou, levanta o caído, Jesus. A gente quer te ver. Verdade, intimidade, responsabilidade. Olha a intimidade ampliada, repete. Ouvimos. Não era para falar, mas ficou legal, então bora lá. Ouvimos. Vimos. Tocamos. É a intimidade aumentada, sabe? Jesus está ali, aí ele estava aqui, ó, eu estou ouvindo. Só que ele quis mais intimidade, ele disse, eu quero ver. Ó, eu já estou vendo, só que ele quis mais, ele diz, eu quero tocar. E ele se aproxima. Aumenta a nossa intimidade, Senhor.
Levante a mão e diga: aumenta a minha intimidade, Senhor. Vê, ouvir, ver, tocar. Ouvir e ver pode ser a distância, mas para tocar tem que vir para perto, irmão. Ele já tinha descido, ele já tinha encarnado, agora é o homem que tem que ir. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Nós o ouvimos, mas a gente quis tocá-lo, porque Ele está perto. Pastor, o que isso tem a ver comigo é que quando Ele estava aqui encarnado, Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que Ele disse: eu irei e enviarei o outro Consolador. E este não estará apenas convosco, ele habitará em vós. E em Apocalipse 4, João vê 7 tochas de fogo diante do trono. E ele pergunta: o que é isso aqui? E a resposta é o símbolo do Espírito Santo que foi enviado sobre toda a terra. Jesus exerceu o seu ministério na Palestina. O Espírito Santo é o Deus onipresente em toda a terra. Então, cada vez que você volta para Jesus, confessa seu pecado, volta para a comunhão dos santos, você está vendo, você está ouvindo, e você está tocando. Só que você evolui quando você simplesmente contempla. Porque agora o símbolo da aliança não é mais visível, é invisível. Qual foi o símbolo da aliança de Deus com Adão? Árvore. Símbolo da aliança de Deus com os patriarcas? Altar. Símbolo da aliança de Deus com os reis? Trono. Aí vem Jesus, pega o cálice, o pão e diz: este é o símbolo da nova aliança. Coloca para dentro, não é mais externo, é algo que está dentro de você. Farei com eles uma nova aliança, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, escreverei no coração deles as minhas palavras, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. A intimidade aumenta quando você é capaz de simplesmente contemplar. Pastor, e a responsabilidade da verdade com intimidade? Está bem aqui. E a gente encerra. Versículo 2. Porque a vida foi manifestada, nós a vimos, testificamos dela e a anunciamos. Quem pode falar isso? Anunciamos. Isso é no versículo 2. Olha o versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. É bom ter comunhão. É bom sentir. É maravilhoso saber que sua religião
não é um engano, não é uma farsa, não é fruto da imaginação humana. Que legal, parabéns para tu. Mas o que diferencia a sua religião das outras é que as outras se aceitam. Cada um na sua. Você vai fazer o que, budista? É eu e minha meditação, cai fora. Eu conversando com um judaizante, eu disse a ele, já que você tem tanta certeza que só a Bíblia de vocês é a certa e que nós estamos errados, que vocês não anunciam a religião de vocês. Ele disse, nós não precisamos disso porque nós já nascemos assim. Falei, ixi, se a gente fosse depender, nascer sendo. Ele disse, eu não entendi. Eu falei, a gente nasce tudo em pecado. Até tu. Gênesis 8:20, o homem é mau desde sua meninice. Salmo 51, em pecado fui formado. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só um nasceu santo. No catolicismo, se é por tradição. Na África, cada pessoa que nasce tem seu santo. No espiritismo, cada um tem seu médium. No evangelho, não. Filho de crente não é neto de Deus. Eu tenho que pregar para Esté, larga de valentia, porque ela é a brava, Eliseu filho é o calmo. Desse tamanho, brava. Aí eu tenho que evangelizar meus filhos. Eu tenho que evangelizar minha esposa. Ela tem que me evangelizar. Crente que não evangeliza é porque nunca foi evangelizado. João diz, eu tenho certeza do que escrevi, verdade. Eu vi, ouvi e toquei, intimidade. E agora eu anuncio. Então não me importa se você crê na verdade. Não me importa se você é íntimo, sente Deus, chora, entra no manto da glória. Ou mesmo sem sentir nada, tu diz que crê porque sabe que é verdade. A bênção tem que ser completa. É verdade, intimidade e responsabilidade. Tem que anunciar. Esses a quem Jesus deu-lhes a verdade. Esses a quem Jesus deu liberdade, que gerou intimidade, ele deu a ordem. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não vem com essa onda, eu não tenho um dom de pregar. Mentira. Não é que você não tem dom, que você é desobediente. Me mostra aí o dom de pregar. Mostra ele para mim, na Bíblia. Cadê esse dom? Não, é sério. Mostra para mim. Porque quando eu vou nos debates, eu falo assim pro cara, abre a Bíblia, o cara estressa. Aí tu não vai estressar comigo, né, irmão? Mostra aí o dom de pregar. Dom de mestre é uma coisa. Pregar não é dom. É ordem. Ide. Quem tem um dom de mestre tem uma capacidade mental, intelectual a mais do que os outros. Quem tem um dom de pastor tem uma capacidade de expor textos que cuida da alma das pessoas além do limite. Agora, pregar, evangelizar, é para a igreja toda, irmão. Ah, mas é o pastor que tem que pregar. Pregar para gerar ovelha? Pastor não gera ovelha. E eu não estou falando de pastor de púlpito, não, já que você
quer simplificar, quer simbolizar o negócio para desculpar sua preguiça, então bora simbolizar. Quem gera ovelha é o pastor ou é a própria ovelha? Então não é o pastor que gera ovelha, quem gera ovelha é a ovelha, o pastor cuida de ovelha. Então para com esse negócio de vir para o culto, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Aqui não é ponto de encontro. Pastor, não me responsabiliza, não, porque eu sou crente de banco. Vá para a praça, está cheio de banco para tu congregar lá. Ninguém aqui é tão vazio que não tenha nada, ninguém é tão cheio que tenha tudo. Cada crente aqui é um pregador do evangelho. Spurgeon disse: se você é crente e não prega, você não é um cristão, você é um impostor. John Wesley disse: todo crente tem que estar preparado para duas coisas. Primeiro, pregar. Segundo, morrer. Que silêncio bom. É porque é bonitinho aquela frase assim, ó. Pregue. Se necessário, use palavras. Ah, que bonitinho. Pregue. Se necessário, use palavras. Ou seja, se comporte bem, seja santa, seja santo, que tu nem vai precisar falar. Tem alguém mais santo do que Jesus? Eu quero resposta, não é pergunta retórica. Já teve ou tem alguém mais santo que Jesus? E por que ele pregou? Tem algum ser humano mais santo que anjo? Fora Cristo? Tem? Alguém mais puro que os anjos? Não! Em Juízes 2, quando Israel estava pecando, quem pregou para eles? Anjo. Para a família de Ló corrompida, quem pregou lá dentro da casa de Ló? Os anjos. Quando Jesus ressuscitou, quem pregou para as mulheres que ele já estava vivo? Quando Jesus subiu aos céus, quem pregou para os apóstolos dizendo que Jesus já estava vindo? Mas tu é tão santa, tão santo, a Santa Maria e o Santo Mario, é tão santo, que não precisa pregar. É só se comportar bonitinho. Não existe isso na Bíblia. João era íntimo de Jesus? Era um santo homem de Deus? O que ele acabou de dizer? O que vimos, ouvimos e tocamos, pregamos. Tu lá tem mais intimidade que o John, irmão? Então para de desculpa, irmão. Porque pregar é falar. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Tu não fala da vida dos outros, irmão. Fala, nós tudo fala. Não, para de falsidade. Chega lá no Instagram dos outros. Olha os pastores de hoje. A questão é que eu falo publicamente, você fala no secreto. Se você fala no secreto e me condena que falo publicamente, você é um hipócrita. Tu não fala da vida dos outros, fala. Tu não fala do Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Tu não fala dos vestidos das irmãs. Tu não fala, irmã, daquela irmã que veio para o culto mais justa que Deus, o vestido dela, mais justa que Deus, aquela piricrente, tu não fala. Vocês não vão falar no final do culto que a irmã botou moral aqui, os varões cantando errado, ela tá errado, volta tudo. Eu vou falar. Não sei como tu vai falar, mas tu vai falar que a pastora me serviu água de coco, ó, o pregador tomando água de coco. Tu vai falar. Por que não fala de Jesus? Tu tem coragem de falar tanta coisa, porque não fala de Jesus? Fique em pé. Senhor, eu preguei a sua palavra. Senhor, obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos pela intimidade que o Senhor nos dá.
A gente não só toca, ouve e vê, a gente contempla, a gente pensa. A gente te enxerga pela fé, vindo nos buscar e nos arrebatar. Agora eu te peço, Senhor, nos dá poder para pregar. Nos dá poder para anunciar. Se essa igreja entender que dom é a graça, então todos temos a graça. A capacidade vinda do céu para pregar. Que dentro de casa, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, sejam pontos de pregação. Faz a patroa, o patrão pregar aos funcionários, faz os funcionários pregarem aos clientes, faz-nos, Deus, pregadores, ministros do teu evangelho. Nos ajuda a ganhar mais almas para o seu reino. Nos ajuda a trazer de volta quem se afastou. Tira a timidez desse homem, tira a vergonha, a timidez desta mulher, que não sejamos covardes, omissos, porque quanto mais íntimos, mais responsáveis. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus.